Ai, gente, assim, eu acho que a chapa do Tramonte tá uma brigaria só, né? É um querendo abocanhar o outro. Muita gente fala, eu votei no Tramonte e ele sumiu. Eu fico com medo de ser também um prefeito em cima do muro e que nem aparece na prefeitura. E a gente sabe o quanto que o bolsonarismo foi ruim para Belo Horizonte. Eu entendi que quem está por trás da candidatura do Fuad, em especial, é o Aécio Neves. Eu me decepcionei e para mim, acho que para mim e eu acho que para todo mundo que fez campanha pro Calil e votou no Calil, não fará mais. Acho que foi um tiro no pé. O eleitorado de Belo Horizonte, 22% dele disse que votará no candidato do Lula. Ter o Lula mais próximo de Belo Horizonte vai ser essencial. Todo o lado certo da história caminhando com pessoas muito importantes na política mineira. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe nos estúdios da FM O Tempo a deputada estadual e pré-candidata no posto de vice à Prefeitura de Belo Horizonte na chapa com Rogério Correia, Bela Gonçalves. Deputado, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui à FM O Tempo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom e a dia, todo mundo Bela. que está nos escutando. Deputada, vamos para conversar, evidentemente, muito sobre campanha e pré-campanha, para ser preciso. A expectativa que se tinha lá atrás era de que Bela Gonçalves inicialmente estaria como uma pré-candidata. Depois houve um acerto, um acordo com o PT, nacionalmente inclusive, entre PT e PSOL, para que a chapa fosse constituída, levando em conta também as outras capitais, como está acontecendo em São Paulo e muito mais. O cenário colocado lá atrás para o cenário que se tem agora, ele é o quanto diferente para vocês do ponto de vista do que pensavam em campanha, dos temas a serem discutidos, das abordagens que vão ser feitas com o eleitor, tudo aquilo que se pensou lá atrás na sua pré-candidatura. Vocês já conseguiram acertar com o PT e com o deputado Rogério Correia para estar na pré-campanha de vocês? Demais, Guilherme. Eu acho, assim, que a gente avançou para construir a unidade. Quando eu lancei minha pré-candidatura, eu falava que ela tinha alguns objetivos. Um deles era construir uma alternativa real do campo progressista, do campo do presidente Lula, que pudesse levar à frente as nossas propostas pela cidade. E toda a confluência, né, de programa, de estratégia com o PT, ela nos levou, e com a Federação Brasil da Esperança, né, nos levou hoje a um afinamento muito, muito importante. Hoje eu fico muito tranquila, né, de estar numa chapa com o Rogério Correia, que é um cara bom, sabe? Com um coração muito bom, tem uma trajetória de muita experiência, muita coerência e que, com certeza, tem muitos ouvidos, muito cuidado para observar Belo Horizonte e propor de forma corajosa coisas que a cidade precisa. E a nossa vice, ao contrário de outras vices por aí, não é uma vice decorativa. A gente vem com a força do PSOL, que tem uma votação muito expressiva aqui em Belo Horizonte, e com o acúmulo de propostas que eu tenho para Belo Horizonte, a minha experiência, né? Experiência de trabalho nas periferias, trago a representatividade de mulheres de forma importante para a chapa, e fazemos, como a Marina Silva disse, né, um encontro intergeracional entre um candidato mais velho e uma candidata jovem. Eu acho que esses elementos de complementariedade são muito importantes para avançar na construção de um projeto que chegue ao segundo turno. Quando eu lancei minha pré-candidatura, a gente não sabia como seria o cenário. Hoje o cenário de Belo Horizonte é um cenário de absoluto risco de que a gente veja a prefeitura sendo dominado por uma extrema-direita. Então, a costura da unidade, a costura da confluência, ela foi muito importante. E eu estou satisfeita. Estou no time do Lula, estou com o Rogério, mas com Macaé, com Marina Silva, Célia Chacriabá, todo o lado certo da história caminhando com pessoas muito importantes na política mineira. Vocês ainda lamentam de alguma forma, Bela, se lamentaram em algum momento a não unidade também do PDT e aí lançando oficialmente a Duda Salabert também como uma candidata? Eu fiquei triste, porque ela é minha amiga, é uma pessoa muito querida, e eu acho que a gente estaria hoje com muito mais tranquilidade e folga para dizer, estaremos no segundo turno se a Duda viesse. Porém, a não vinda dela, eu acho que não muda as coisas. A gente tem grandes chances de fazer uma campanha muito importante. Temos juntos, né, conosco, um projeto coletivo com mais de 200 movimentos sociais, personalidades, 6 partidos, né? Tem muito tempo que o progressismo em Belo Horizonte não reúne tantos partidos de esquerda. Então, acho que nós temos todas as condições de chegar em segundo turno. Com ela seria melhor, seria
mais fácil. Mas eu desejo a ela uma excelente campanha, acho legítimo a candidatura dela. Vocês enxergam de alguma maneira, Bela, que há, e estou tomando a liberdade de chamá-la assim, deputada, que há de alguma maneira alguma confluência dos eleitorados, tanto da campanha de Duda Salabert, quanto do seu eleitorado de Rogério Correia? Quer dizer, a gente está falando do campo progressista, claro, mas é o eleitorado mais jovem que vocês esperam ter? É um eleitorado mais consolidado desses movimentos sindicais, que em geral tem alguém ali que está superando a casa dos 30 anos, gente que já tem uma certa história, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores? Vocês estão mirando de alguma maneira públicos diferentes ou é muito mais ou menos a mesma coisa? Acho que tem algumas diferenças, né, de circulação. Eu tenho uma circulação muito grande entre mulheres, juventude e periferia. O Rogério circula num público com uma idade um pouco mais avançada, também no movimento sindical. E a Duda, eu acho que circula de forma muito ampla em públicos de juventude, mas um pouco mais ao centro de Belo Horizonte, né? Eu acho que nós vamos ter que conjugar ao longo da campanha estratégias para que entre nós haja profunda colaboração e respeito, para que a gente vá analisando as estratégias para que pelo menos um nome progressista esteja em segundo turno. Isso é muito importante. É importante e é possível, Bela, que essa colaboração ela ocorra de fato pensando que há um objetivo, ocupar a cadeira da prefeitura. Sim. Não, eu acredito que sim, com muito diálogo, né? Acho que, como eu disse, né, a candidatura da Duda é legítima, mas a gente aqui tem um projeto coletivo, tem um projeto de força. Muitos partidos, muitos movimentos, muita força de apoio também. Eu espero que a Duda possa, ao longo da campanha, construir uma estratégia de colaboração conosco. Então, eu coloco aqui mais como o que eu espero que seja esse processo do que eu acho que vai ser. Pode ser tudo, mas eu acho que depende um pouco dela também. No caso das candidaturas majoritárias ou da candidatura para prefeito de Belo Horizonte, o PT acho que se divide em dois momentos muito claros na cidade. A cidade que foi muito porosa e abraçou muito o PT nos anos 90, no começo dos anos 2000, com as candidaturas e vitórias de Fernando Pimentel, de Patrus Ananias, mesmo com o Dr. Célio de Castro também havia participação do Partido dos Trabalhadores, até a gestão Lacerda, em que essa participação foi um pouco diferente. E nas últimas candidaturas majoritárias, mesmo os nomes grandes, né, exceção de Patrus Ananias, que teve uma votação mais expressiva, as votações têm decaído e não têm indicado, mesmo com figuras históricas como Nilmário Miranda, uma força do partido aos moldes daqueles últimos anos. Essas figuras históricas estarão na campanha, querem papéis específicos. Como é que vocês imaginam que eles poderão ser utilizados na campanha de vocês, Bela? Estarão. Célio, Patrus Ananias está em toda atividade e reunião que a gente faz para construir essa pré-campanha. Eu acho que o Patrus foi o melhor prefeito que Belo Horizonte já teve e a gente não consegue olhar o futuro da nossa cidade sem reconhecer o que de bom foi feito no passado. Célio de Castro, né, hoje já não está entre nós, mas o filho dele estava, inclusive, no nosso lançamento, está se oferecendo para construir e colaborar na pré-campanha. Então, esse campo político tá junto, né? E a gente vai ter a presença do presidente Lula na campanha. E é importante, Guilherme, Thalita, saber que o eleitorado de Belo Horizonte, 22% dele disse que votará no candidato do Lula. E esse candidato foi escolhido lá atrás. Isso também balizou a decisão sobre quem encabeçaria a chapa de unidade, se era eu ou o Rogério. Nesse momento, a opinião do presidente Lula contou muito, porque ter o apoio dele presencialmente aqui vai ser fundamental para que a gente consiga dar essa cara, né, de uma chapa do combate à fome, do combate à pobreza, alinhado ao governo federal para trazer obras estruturais importantes para Belo Horizonte. Veja, o presidente Lula tem trazido investimentos para cá que há muitos anos não se via. A gente está agora com recursos para a expansão do metrô. A gente recebeu o PAC Periferias, com obras de encosta e urbanização da Isidora. A gente percebeu a retomada da discussão de obras do anel rodoviário, a cessão do aeroporto Carlos Prates, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. É muita coisa. A gente vai ter um Centro Nacional de Vacinas em Belo Horizonte, colocando a nossa cidade na ponta de lança, né, da discussão de ciência e tecnologia. São coisas boas demais. E ter o Lula mais próximo de Belo Horizonte vai ser essencial. Por isso, um candidato do Lula é tão importante. Já tem alguma data específica para que o presidente visite Belo Horizonte e faça esse apoio
de forma mais firme a vocês, Bela? Nós achamos importante que ele venha agora já no processo da campanha. Porque, enfim, na pré-campanha tem algumas limitações para ele se posicionar. Na campanha, né, em um horário que seja tranquilo para o presidente, vai ser mais tranquilo. Vai ser mais proveitoso, né? O Rogério vai estar com ele esse sábado lá em Brasília e esperamos sair com essa data aí para receber o nosso presidente aqui e trazer essa força para a nossa pré-candidatura. Qual é o tamanho, deputada, e da relevância da chapa de vereadores nesse contexto? Eu quero lhe perguntar porque o PSOL tem tido, nas últimas eleições, tem sempre sido uma força muito importante de crescimento dentro das assembleias legislativas, como a chegada da senhora, por exemplo, saindo do cargo de vereadora, e no número de vereadores e daqueles que a gente olha com votações explosivas, né? Acho que a cidade de Belo Horizonte não estava, por exemplo, olhando para a Áurea Carolina em um outro momento e dizendo, mas ela vai ter essa votação. Tem-se a expectativa por parte do PSOL de ter algo nessa mesma natureza? E repito, que trabalho se espera dos vereadores nesse caso? Demais. Não, esse é outro elemento de força da nossa chapa. A gente está falando de 6 partidos, 86 candidaturas que vão estar conosco. Isso é uma força muito grande para a campanha e traz mais viabilidade para a chapa. Mas o PSOL, em específico, está com uma chapa muito linda. E pelas novas regras eleitorais, eu acredito que a gente tem chance de expandir em muito a nossa votação e a presença de cadeiras. Nós temos as vereadoras, Cida Falabella e Isa Lourença, que eu tenho muita convicção de que serão reeleitas e muito bem votadas. E na nossa chapa a gente tem ainda pelo menos 5 nomes que podem aí superar a marca dos 6 mil votos, estando lá dentro. Ainda a possibilidade de fenômenos políticos. Eu, em especial, tenho uma companheira que foi minha chefe de gabinete, que é, gente, uma potência. Joseli Rosa é uma pessoa que vocês precisam acompanhar, né? Cria da Pedreira Prado Lopes, foi até Cabo Verde ensinar um pouco o país também a elaborar o seu Estatuto da Criança e do Adolescente. Teve aqui conosco no café. Teve aqui também. A nossa presidenta do PSOL. Então nós temos nomes muito potentes, muito fortes de voto, e eu acredito que o PSOL vai expandir, e não é pouco, o número de cadeiras esse ano. Bela, eu queria ainda falar com você sobre essa presença de políticos, né, de outros políticos nessas candidaturas. A gente falou sobre o presidente Lula e sobre a importância dele estar aqui, dessa expectativa de que ele venha a Belo Horizonte, mas nós temos outras chapas com candidaturas e com apoios que puxam votos também, como, por exemplo, a chapa de Mauro Tramonte e Luísa Barreto, com o anúncio mais recente de Alexandre Calil no Republicanos, partido de Mauro Tramonte. Preocupa você de alguma forma? Ai, gente, assim, eu acho que a chapa do Tramonte tá uma brigaria só, né? Mal se formou a aliança do deputado Mauro Tramonte, começou a baixaria. É o novo brigando com republicanos, o que briga com Calil, assim. Eu fico achando que foi uma concertação ali que tem mais a ver com negócios do que com as necessidades da prefeitura. E a gente não quer ver, sabe, essa brigaria dentro da prefeitura, mudança de secretário todo dia. Eu acho que a gente vê que, ao mesmo tempo que os apoios trazem alguma força para o Tramonte, como ali um querendo abocanhar o outro, gera muita descoesão também, e isso transparece para a população. Outra preocupação que eu tenho com o Mauro Tramonte é que ele é um deputado muito em cima do muro. Muita gente fala, eu votei no Tramonte, e ele sumiu depois da votação. Grande parte do seu programa de televisão era no horário do plenário da Assembleia Legislativa. Votou aumento de salário para o governador de 300%, mas não se posicionou sobre o regime que ia congelar o salário dos servidores. Então, assim, eu fico com medo de ser também um prefeito em cima do muro e que nem aparece na prefeitura, sendo bem sincera. Outros apoios, né, assim, a gente sabe que o Bruno Engler está reivindicando ter uma campanha bolsonarista puro sangue, né, tá ali com o PL muito fechado, e a gente sabe o quanto que o bolsonarismo foi ruim para Belo Horizonte, e também um outro apoio que configurou um pouco o Fuad mais à direita foi o do Aécio Neves, né? Hoje eu entendi que quem está por trás da candidatura do Fuad, em especial, é o Aécio Neves. Eu quero lhe perguntar sobre uma figura específica neste caso, Bela. Alexandre Calil, até outro momento, foi tido pelo eleitor de Belo Horizonte e talvez por uma parte do campo progressista como um candidato
eu vou usar a palavra aqui, me corrija se ela não for a adequada, aceitável para o campo de esquerda, dadas as condições que existiam no momento. Quer dizer, para fazer uma candidatura rivalizando com Romeu Zema, na cidade de Belo Horizonte também para fazer um embate com este campo que está mais colocado nessa disputa. Houve alguma decepção com Alexandre Calil especificamente, de olhar e dizer, não imaginávamos que ele migraria, por exemplo, para um Republicanos? Nossa, teve, gente, assim, uma tristeza, uma decepção com um homem que tinha uma carreira política importante, vinha se consolidando enquanto uma figura ponderada, importante para a política, e, na minha opinião, que enterrou a sua história. Enterrou a sua história ao fazer uma movimentação incoerente do ponto de vista político e ideológico. Ele está no partido do Cleitinho, está no partido da Damares, está no partido do negacionismo. Logo o Calil, que foi tão importante para defender a vacinação do povo de Belo Horizonte. Assim, eu me decepcionei e para mim, acho que... para mim e eu acho que para todo mundo que fez campanha para o Calil e votou no Calil, não fará mais. Acho que foi um tiro no pé. Quero lhe perguntar também, Bela, sobre a maneira como a campanha pretende se posicionar com um dado que nós já mencionamos anteriormente das nossas pesquisas Datatempo. Olha, o eleitor de Belo Horizonte tem, de alguma maneira, uma afeição pelo centro ou pela direita. Pelo menos tem manifesto isso nas suas campanhas. O discurso a ser feito, e eu imagino que, bom, para ganhar a eleição, não tem apenas que fazer o seu próprio discurso do seu campo. É sempre preciso expandir para algum lugar. O que é possível expandir considerando a sua candidatura e do Rogério? Vocês estão pensando em conversar com que tipo de campos específicos? É com o empresariado? É com quem é possível expandir? Como fazer isso apresentando o discurso do PT e do PSOL? Isso é muito importante, porque a gente quer governar a cidade. E governar a cidade para todo mundo. A gente quer que a cidade de Belo Horizonte esteja uma cidade de ciência e tecnologia. Então nós vamos ter que conversar com o empresariado. A gente quer que Belo Horizonte seja uma cidade da gastronomia, do turismo. Então a gente vai ter que conversar com o setor hoteleiro e de bares. A gente quer que Belo Horizonte seja uma cidade do futuro. Então, dialogar e circular tanto as periferias, todos os cantos da cidade, sabe? Do Barreiro ao Jaqueline. É importante que a gente circule e converse com toda a cidade, sem a preocupação de quem a pessoa votou nas últimas eleições. Obviamente que, como essa é uma eleição de 2 turnos, no primeiro turno, cada um vai afirmar um pouco a sua ideia de cidade, o seu projeto político. Mas eu imagino que no segundo turno, em Belo Horizonte, essa ampliação de campo de debate ela vai se expressar. E, como eu já disse, a gente tem tudo para estar no segundo turno, uma vez que pesquisas mostraram que o Lula tem aqui uma transferência de voto em Belo Horizonte de pelo menos 22% dos votos. Quero lhe perguntar também, deputada, a respeito de um outro ponto que a gente já discutiu aqui no nosso Café com Política em outras vezes. O PSOL e o PT sempre tinham feito uma clareza de percepção de que o nosso adversário político estaria alocado no que é a candidatura de Bruno Engler. E esse campo se alargou para Mauro Tramonte, se alargou com Carlos Viana, se alargou de alguma maneira para um centro mais à direita com Gabriel Azevedo e etc. Com essa quantidade de personagens, o discurso terá que ser direcionado para críticas a Mauro Tramonte, é para quem lidera a pesquisa, é para quem está mais no centro, é para quem está mais na direita, mais moderada, mais extremada. Como é que se faz esse diálogo? É só no segundo turno que isso vai pegar? Olha, era engraçado, né? Porque todo mundo falava, a esquerda está dividida, o campo progressista está dividido. Eu falo que a divisão agora está mais do lado de lá, né? Assim, então, eu acho que a gente vai ter que ver como é que a bola vai rolar. Eu tenho críticas, evidentemente, a todos eles, mas claro que o risco de um deles, estando à frente, ganhar a prefeitura, vai gerar um foco maior. Então, assim, eu tenho muito receio de que Belo Horizonte seja governada por uma pessoa como Mauro Tramonte ou Bruno Engler. Mauro Tramonte, como eu disse, é uma pessoa que não se posiciona, que é o candidato do Zema, que está querendo destruir a Serra do Curral, que está congelando o salário de servidores. Ele tem uma vice que fez esse papel de ser testa de ferro contra os servidores públicos esses anos todos, enquanto justificava o aumento de salário do governador. Tramonte é uma pessoa que não se posicionou e não atuou enquanto deputado. Então, assim, eu sei o que ele é enquanto apresentador de TV, mas eu quero saber na política. Sabe, Belo Horizonte vai ser uma cidade negacionista? Vai ser uma cidade bolsonarista? Vai ser uma cidade, enfim, ligada à extrema-direita? E o Bruno Engler nem se fala, ele não tem nem projeto de cidade, né? Ele fica o tempo inteiro proferindo fake news,
atacando pessoas LGBTs, atacando mulheres e reivindicando uma candidatura bolsonarista puro sangue. Assim, é muito jovem também. Eu fico triste como é que alguém tão jovem consegue ter uma cabeça tão, enfim, tão distante dos reais problemas de Belo Horizonte. Ele vai na rádio para defender a mineração na Serra do Curral. Teve associado ao deputado que, quando era vereador, junto comigo, fez a gente perder 900 milhões de reais das obras da Vilarinho, né? Ele é muito ligado ao Nicolas Ferreira. Nicolas T. Ferreira fez Belo Horizonte perder 900 milhões de reais que poderiam salvar a vida de pessoas, prevenir enchentes, construir casas. Então, assim, obviamente que esses dois vão ser alvo maior da nossa crítica, porque são um perigo maior para Belo Horizonte. Nós chegamos a ouvir, Bela, de alguns cabeças de chapa que talvez a participação de Lula e Bolsonaro não seria tão pesado ou tão importante assim nessa eleição de 2024. Mas a gente está vendo um cenário caminhar um pouco diferente. Você acredita que BH vai conseguir fugir um pouco da polarização? Ah, duvido. Eu até gostaria que a gente discutisse mais aqui os problemas da cidade, os problemas concretos da população. E acho que quando a gente polarizar, a gente vai polarizar também discutindo as questões reais de Belo Horizonte. Mas eu não vejo uma terceira via surgindo em Belo Horizonte, não, porque eu acho que isso não conecta com o momento. Essa eleição agora é uma eleição para definir também o futuro do Brasil. Quem ganhar as eleições em Belo Horizonte ditará muito qual vai ser o candidato mais forte para o governo do estado e quem tem condição também de ganhar a presidência da República. Por isso, votar e eleger o time do Lula é fortalecer uma reeleição do Lula em 2026. Nós estamos conversando com a deputada estadual e pré-candidata na chapa com Rogério Correia, Bela Gonçalves, do PSOL. Que a senhora já conhece muitíssimo bem aqui, deputada, então vamos. A primeira pergunta, para uma deputada que conhece tanto a periferia, qual é a grande demanda dessa população em Belo Horizonte? Cuidado, atenção e orçamento público. A gente precisa garantir que o dinheiro chegue na ponta para fazer obras top na periferia. Duda Salaber, uma concorrente até qual ponto? É uma companheira de luta que decidiu caminhar separada. Fouad Noman, sob a ótica do campo progressista de esquerda, qual foi o melhor e o pior feito pela gestão dele até agora? Olha, eu acho que o pior feito é sobre o transporte, a relação dele com os empresários de ônibus, o corte de árvores e a realização do Stock Car em desrespeito ao FMG. Mauro Tramonte ou Bruno Engler, quem seria a maior preocupação hoje da chapa Bela Gonçalves e Rogério Correia? Os dois, gente, pesadelo. Nós conversamos com Bela Gonçalves, deputada estadual pelo PSOL, pré-candidata na chapa com Rogério Correia à Prefeitura de Belo Horizonte. Deputada, mais uma vez, obrigado por tê-la aqui conosco. Como estamos na pré-campanha, daqui a pouco a campanha começa, a gente vai chamá-la novamente aqui para conversar mais sobre política também. E eu venho com muito prazer, porque além de tudo eu me divirto e gosto muito de estar nesse programa. É um programa que tem estado no centro, assim, das discussões políticas de Belo Horizonte. Parabéns, Thalita, Guilherme, parabéns ao jornal. Obrigada, viu, deputada? Obrigada, viu, Bela? A gente fica feliz quando a gente recebe aqui esses elogios, porque, de fato, a gente faz isso aqui com muito amor e tendo sempre o compromisso de levar informação, de levar o jornalismo com ética e dando espaço a todos os lados, né? Acho que isso também que diferencia o Café com Política. E você vai ser sempre bem-vinda aqui, viu? Obrigada.